O que faz um jogador tão caro? Em épocas passadas, o que gerava valor a um jogador era somente o quão habilidoso e preparado fisicamente ele poderia ser. Mas no passado, o futebol era puramente esporte e só isto: bola em campo e chute ao gol, nada mais, nada menos. Com o passar das décadas, o futebol já não é só isso. Para ser honesto, alguns ousam dizer que essa não é nem a parte mais importante do esporte. Hoje em dia, o futebol é uma indústria, um mercado, que busca gerar receita de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E se prepare e fique nesse vídeo, porque o conteúdo vai te surpreender. Então, por mais absurdo que seja, posso te garantir que nos dias de hoje, o que dá valor a um jogador já não é mais somente o seu potencial em campo. Ao contrário, alguns atletas são tão valorizados justamente pela sua imagem e quanto um clube poderia vendê-la ao seu público. O ideal é que o preço de um atleta seja medido por sua habilidade e por seu potencial publicitário. Mas não é sempre que isso acontece. Hoje vou te mostrar como funciona esse mercado que estranhamente supervaloriza jogadores péssimos, em troca da venda das suas imagens. Nascimento da publicidade esportiva. Antes da era dos bilhões e da caça de talentos, seja para os holofotes ou para os campos, é fato que a valorização de um jogador era distorcida se compararmos com as avaliações de hoje em dia. Podemos usar Pelé como exemplo. Próximo dos seus 21 anos e em meados da década de 60, o maior jogador que existiu já possuía uma Copa do Mundo, um Campeonato Brasileiro, 3 Copas Paulistas e, em outras palavras, era o grande figurão. Hoje em dia, jogadores com um currículo parecido com o de Pelé nessa faixa etária, como o Mbappé, possuem valores de imagem que chegam a milhões de euros. Até mesmo outros atletas inferiores já contam com uma valorização tão grande. Mas na época, Pelé quase começou sua vida publicitária através de uma fabricante de pinga, por um preço modesto. Mas ao recusar o slogan Caninha do Pelé, o rapaz voltou atrás. E de acordo com Washington Oliveto, um amigo próximo de Pelé, foi apenas no fim dos anos 70, no fim de sua carreira, que o astro passou a ter consciência do valor da sua marca. Eu menciono isso para você, para termos ideia de que a noção de valorização mudou completamente. Nos dias de hoje, um bom agenciamento da marca de um jogador, não importa seu desempenho em campo, pode gerar rios de dinheiro para ele. E garanto que você não vai se arrepender, porque esse vídeo vai te falar tudo sobre a política de valorização desse mercado. Enquanto atletas como Pelé nunca tiveram a expertise nisso, ou seja, não lucraram de maneira proporcional à sua fama. Como eu já disse, é óbvio que isto aconteceria, afinal, eram outros tempos. No entanto, é bom reforçar isso para justificar o porquê de jogadores medianos cobrarem tanto por sua imagem nos dias de hoje. O futebol já não é mais um esporte, é um mercado. O produto que um atleta tem a oferecer já não é somente seu futebol há anos e anos. Agora, uma das moedas de troca que um jogador pode oferecer ao time interessado é sua habilidade e o seu potencial de engajamento publicitário e digital. E ficando aqui no vídeo, você vai entender como tudo isso consegue influenciar diretamente no valor de venda de um atleta. Desta maneira, nem sempre o melhor jogador pode ser o mais emergente, mas sim aquele que administrou a própria marca da maneira apropriada. E isso aconteceu pois, no decorrer dos anos, o mercado do marketing viu no futebol a maior vitrine esportiva do planeta Terra. Portanto, foi questão de tempo até que o esporte se dobrasse para receber outras formas de mercado. Foi de meados dos anos 80 para cá que as confederações e entidades administrativas do futebol perceberam o quão influentes eram nos costumes, na cultura e na vida das pessoas. Então, no lugar de somente influenciar a quais times iriam torcer, a quais jogadores adorariam e por daí em diante, por que não influenciá-las a comprar certos produtos? Contratar certos serviços? Quando entenderam isso, começou a corrida pela vitrine do futebol. No começo, as publicidades engatinhavam como propagandas de comidas, bebidas e outras coisas banais. Mas, o passar do tempo a tornou esse monstro que, na verdade, é o verdadeiro espetáculo do esporte. Hoje tudo é comercializado no futebol. Marcas de roupa, grandes varejistas dos mais diversos setores, agências de viagem e hospedagem, e a lista só aumenta. A intensa concorrência simplesmente aumentou exponencialmente o valor da publicidade. Antigamente, o valor do marketing nos clubes e jogadores ajudava, mas não chegava a ser a renda principal. Hoje em dia, podemos falar que é o principal recurso, tanto do clube como do jogador. Nos uniformes dos atletas, cada centímetro possui o logo de alguma marca. Um jogador, dependendo da sua negociação com o clube, pode fazer contratos publicitários através do seu time, assim como por fora dele também. O agenciamento dos atletas notou isso, então, a concorrência das publicidades também se iniciou nos jogadores.
Antigamente, o estilo dos atletas era sempre o mesmo. Mesmos cortes de cabelo, mesmos acessórios, adereços e por aí em diante. Não havia a criação de tendências. Mas, quando notaram o quão influente é o efeito manada que a mera mudança de visual que um jogador poderia gerar, passaram a apostar nisso. O público jovem masculino sempre foi muito forte no futebol. Desta maneira, é óbvio que a juventude se espelharia e imitaria seus ídolos da forma que pudessem, sejam trejeitos, gestos, poses e estética. Valor de mercado. Como é avaliado? Levando tudo isso em conta, você se pergunta: como um jogador é avaliado? É normal que os critérios fiquem confusos, pois a cada janela de transferência aparece uma nova transação de valor exorbitante. Mas agora você vai conseguir entender, então, segue no vídeo. Começando, o valor de mercado de um jogador leva os mais diversos critérios em conta: talento, idade, potencial, posição, situação contratual, histórico de lesões, convocações, imagem, a solidez financeira do clube vendedor, o nível de sua liga atual e a lista não para. E para auxiliar na avaliação de cada um desses requisitos, existem empresas que trabalham com o valuation dos atletas, ou seja, na determinação do seu preço para o mercado. Inicialmente, a determinação do seu valor começa em dois grandes polos que já falei aqui: avaliação técnica, disciplina tática, comportamento dentro de campo, questões clínicas e físicas. Sequencialmente entra a questão comercial, que engloba retornos financeiros em visibilidade, mídia, venda de produtos, público, patrocínios, programa de sócio. Dentro da avaliação de extracampo do jogador, começa a se tratar do efeito vitrine. Nesse ponto, se avalia onde ele joga, o tipo de competição disputada, se ele joga em sua seleção ou não, se ele atuou na base do seu país ou de algum clube nacional. E, por fim, sua consistência nessas situações. Na sequência, se avalia a idade do jogador, que pode determinar um acréscimo ou um desconto no preço do jogador. Nessa parte, um atleta muito novo, desde que seja uma revelação promissora, pode ter um preço maior do que um atleta de meia idade ou mais velho. Caso o atleta que esteja em seu auge físico e apresente desempenho alto nos outros critérios, seu preço irá disparar em relação a outros padrões. Nesse ponto, a avaliação é bem variável. E no meio desse caminho, existem conflitos. O maior valor de um atleta, avaliando seu auge técnico e físico, provavelmente será entre seus 25 e 28 anos de idade. Enquanto isso, o maior valor de mídia de um jogador provavelmente estará entre os 25 anos. Hoje em dia, os clubes priorizam ainda mais jogadores jovens, para evitarem riscos e para desenvolverem ainda mais seu potencial em campo, e, posteriormente, intensificar o seu valor de revenda no futuro. A partir daí, fica perceptível que um jogador não é somente um atleta, mas um verdadeiro ativo financeiro para os clubes. Em segundo plano, existem critérios que alteram os preços, mas menos. Atacantes e meias ofensivos normalmente são mais caros que zagueiros, laterais, goleiros e outros defensores. Atletas medianos que atuam na Europa, principalmente em grandes ligas como a Premier League, são bem mais valorizados que ótimos jogadores de outros continentes. Isso obviamente se dá pelo foco do futebol, assim como o monopólio comercial do esporte estar concentrado no continente europeu. E ficando nesse vídeo, você vai entender profundamente como funciona esse esquema. Lá, existem mais publicidades, mais transmissões e mais investimentos. Logo, as receitas ali são maiores por consequência. Já os jogadores em fim de contrato são mais baratos. E, obviamente, jogadores astros têm alta geração de receita. Então, são mais caros, porque eles realmente são investimentos para os clubes. No fim, cada um desses critérios acabam estimando e não verdadeiramente cravando o valor correto de cada um desses atletas. A partir das negociações é que realmente se determina o valor do jogador. Alguns atletas avaliados em 5 milhões de euros eventualmente podem ser vendidos por 15, e isso ocorre principalmente em maiores ligas, como a Premier League, que é conhecida por sempre pagar os maiores valores de mercado. Mas ainda assim, as estimativas são muito importantes para ao menos servirem de piso para as negociações acontecerem. O atual ranking de jogadores mais bem avaliados no mundo é Haaland e Mbappé lideram, com 180 milhões de euros, Bellingham vem em seguida valendo 150 milhões de euros. Junto do inglês, nosso Vinícius também vale 150 milhões de euros. E por fim, Saka, outro inglês da lista que vale 120 milhões de euros. No decorrer da história, tivemos contratações caríssimas que levaram em conta cada um desses critérios de avaliação que eu falei para vocês. Entre as maiores,
Posso lembrar da de Neymar para o PSG, 222 milhões de euros em 2017. Mbappé para o PSG em 2017, mas pelo valor de 180 milhões de euros. Dembélé do Borussia Dortmund para o Barcelona, também em 2017, e pela bagatela de 140 milhões de euros. E a de Coutinho do Liverpool ao Barcelona, por 135 milhões de euros em 2018. Algo que fundamenta ainda mais os critérios que falamos é o fato de termos 2 jogadores brasileiros no top 5 das transferências mais caras da história. Atletas brasileiros normalmente se destacam pela popularidade e altíssima habilidade, e ambos estavam na casa dos seus 24 a 25 anos quando foram transferidos, o que justifica o ponto do valor de mercado de um jogador aumentar entre os 20 a 25 anos no que se refere à sua imagem. E isso se aplica também às outras transferências que falamos. Jogadores jovens e emergentes localizados em posições mais ofensivas em campo, logo seus preços obviamente iriam turbinar. Cada uma dessas transferências e seus valores são justificados pela época que cada um dos jogadores vivia. Auge midiático, juventude, desempenho em campo e posicionamento tático em jogo. Mas ainda existem aqueles que indevidamente querem valer mais do que realmente podem. E a comercialização da imagem de um jogador pode ser algo divergente na parte interna de um clube, por incrível que pareça. O caso mais sério foi de Beckham e Alex Ferguson, em 2003. Os compromissos extracampo relacionados ao marketing e publicidade relacionados ao David Beckham passaram a atrapalhar sua participação em jogo, o que foi pouco a pouco entrando em conflito com a gestão que Alex tinha para o seu clube. A tensão foi tanta que, mesmo com David estampando revistas, publicidades e grandes marcas globais, Alex Ferguson se sentia incomodado, já que eram mais e mais contratempos para a sua administração rigorosa como líder do time. Até que, em 2003, após uma derrota do clube de ambos na época, que era o Manchester United, Sir Alex acabou chutando uma chuteira que acidentalmente pegou um pouco acima do olho de Beckham, o que resultou na separação completa dos dois. É fato que o legado de David permaneceu pleno, mas isto prova como a intensa busca pela publicidade pode entrar em conflito com a real agenda de um jogador de futebol, que é ser um atleta. Reflexos da publicidade no Brasil. Felizmente, o mercado do futebol no Brasil tem acordado para as tendências desse nicho. Os contratos publicitários e de marketing têm crescido cada vez mais. Varejistas das mais diversas indústrias, empresas farmacêuticas, bancos e, principalmente, casas de apostas. É bom lembrar que as casas de apostas ocupam 90% dos 10 maiores patrocínios do futebol brasileiro. Um exemplo é o recente contrato da VideBet com o Corinthians, que compreende mais de 300 milhões de reais em 3 anos. Assim como os clubes que agora são mais abertos a negociações até dos naming rights, os jogadores agora passaram a ter noção de que eles, além de atletas, são marcas. Então, suas próprias publicidades em que comercializam a própria imagem também cresceram exponencialmente. Mas ainda é preciso o tato deles em saber negociar. Um exemplo é o atleta Gabigol, que mesmo não tendo jogado praticamente nada na última temporada, USA de sua imagem e potencial publicitário como moeda de troca nas negociações com o Flamengo, em que ele exige mais tempo de contrato e ainda mais aumentos em seu salário. Como já falei no vídeo todo, a tendência é que isto gere desequilíbrio. Então o mercado deve se adaptar na avaliação de seus jogadores, para que haja critérios equilibrados para a qualidade do atleta e na sua rentabilidade comercial para o clube. Maiores jogadas publicitárias da história e os mais bem pagos. Toda essa técnica de mercado que está por trás da publicidade e marketing esportivo moveram bilhões de euros e, obviamente, ajudaram a fomentar as maiores jogadas publicitárias da história de todo o futebol global. Entre elas, podemos falar da publicidade da Nike para a Copa de 2022, que reuniu os 24 melhores jogadores de todo o mundo na época, a publicidade de Messi para a Adidas em 2007, onde o famoso "As long impossible is nothing" surgiu, e a típica propaganda de Ronaldinho Gaúcho acertando o travessão repetidas vezes a metros de distância. A Nike e o ídolo brasileiro foram tão eficientes nesse comercial, que acabaram ganhando um Leão de Ouro em Cyber e um Leão de Prata no Festival de Cannes em 2026. Atualmente, na lista de jogadores que mais recebem patrocínios, realmente temos gigantes do marketing esportivo que, ao contrário de atletas supervalorizados indevidamente ou que possuem suas avaliações desequilibradas, de fato são astros na mídia e na bola. Nessa lista, foram analisadas tendências de gastos e valor de patrocínio nas redes sociais.
As mídias digitais contam muito, já que jogadores, times e ligas de futebol têm mais seguidores totais do que todos os outros esportes somados. Na somatória, as páginas envolvendo conteúdo de futebol possuem mais de 15 bilhões de seguidores, enquanto o basquete possui somente 2,5 bilhões. Esse ranking também leva em conta a plataforma, o engajamento, o posicionamento, além da clareza da qualidade promocional das imagens e do texto nas postagens. Primeiro, CR7 é o líder isolado. Ele não é mais apenas um jogador há muito tempo, mas também um empresário, que possui a própria rede de empreendimentos, além das publicidades fechadas. Apenas ele possui mais de 800 milhões de seguidores e mais de 2 bilhões de interações nas suas redes sociais. Por agregar tanto valor, principalmente no mundo virtual, seu ganho é estimado em 124 milhões de dólares. E lembrando, contando apenas patrocínios. Em segundo, falamos do rival do primeiro colocado, Lionel Messi. Tudo o que falei do português, obviamente vale para o argentino. O astro do Barcelona e um dos mais premiados com a bola de ouro da FIFA, conta com um valor de patrocínios em quase 94 milhões de dólares, e ele conta com um contrato vitalício com a Adidas, assim como o CR7 tem com a Nike. Em terceiro lugar, temos o brasileiro Neymar. Embora ele ainda seja muito badalado e visto como um figurão para o marketing esportivo, seu valor é bem abaixo dos maiores jogadores dos últimos tempos. Neymar tem, em patrocínios, aproximadamente 36 milhões de dólares, o que ainda é um valor enorme, mesmo que consideravelmente abaixo. Em quarto, o Virat Kohli, do cricket, quebra padrões e aparece com patrocínios estimados em 30 milhões de dólares, a ponto de ficar acima de outros nomes bem mais repercutidos e populares que o dele. Na quinta colocação está Mbappé, que possui 20 milhões de dólares em patrocínio, mas também é um dos melhores negociadores da publicidade esportiva, pois ele coloca a sua marca e imagem acima de qualquer coisa, até mesmo da publicidade da própria seleção francesa. Em seus contratos com clubes, uma das cláusulas mais debatidas são aquelas sobre imagens. Afinal, Mbappé quer ser o dono majoritário da sua marca. Convertendo em real, o patrocínio desses astros é ainda maior que alguns patrocínios masters dos maiores clubes brasileiros. Ou seja, são quantias exorbitantes de dinheiro. Agora, você realmente está a par de como funciona a valorização de um jogador e toda a engenharia financeira por trás das negociações de publicidade. Este canal foi feito para trazer informações no mundo esportivo, e fico feliz com cada like e comentário que recebo. Se você curtiu nossa jornada sobre como os jogadores são supervalorizados, não pode perder o nosso próximo vídeo. Vamos mergulhar sobre os patrocínios de casas de apostas que estão dominando o mercado do futebol. Quem mudou mais o jogo para Adidas? Fiquei no canal.